Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de história. Hoje vamos para o nosso segundo capítulo do livro didático. Vocês observam aí o livro didático que nós já estamos trabalhando, né, com esse livro. Alguns de vocês já estão com ele em mãos e os outros ainda vão receber. Mas, por enquanto, vamos seguindo aqui com os nossos slides. Então, sobre povos e religiões, que é um tema que a gente já vem abordando, nós temos aqui algumas visões, né, algumas explicações que os povos antigos davam, né, para a origem do mundo. Então, aí a gente tem a explicação que o texto de um professor indígena, contando como o povo dele, né, esse povo como é que eles explicam a origem do dia e da noite nessa tribo, certo? Então nós temos aí, no início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha noite, só existia o sol. As pessoas trabalhavam sem parar. Até que certo dia o pajé pensou em mudar. Ele pegou 2 cabaças de amendoim, uma com amendoim branco e outra com amendoim preto. Primeiro ele quebrou a cabaça de amendoim preto e a noite chegou. Ele quebrou a outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. A gente vê, com relação à religião e à cultura, que existem muitas religiões diferentes em nosso mundo, né? As religiões, elas influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando os seus adeptos no modo de viver, pensar e também até de comer, né? Entre outros aspectos. Gente, ao colonizar o Brasil, vocês estão vendo aí uma imagem que é da primeira missa no Brasil, né? Foi celebrada no Brasil, aí pelos portugueses. Os portugueses colonizaram e introduziram no país o catolicismo, que é uma religião cristã. E começaram a cristianizar os indígenas, posteriormente os negros escravizados, que tinham crenças religiosas diferentes. Hoje, no Brasil, diversas religiões são praticadas, por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, candomblé e umbanda, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Veja que essa visão, né, de religião, ela não é só nos nossos dias que ela é vista, acreditada, ela é importante desde a antiguidade. Veja que os egípcios, eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. Politeísta vem do termo poli, que quer dizer muitas coisas agregadas, né? Ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. Os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram chamados sacerdotes. Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas e o sol. Os egípcios, eles acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o sol. No início, o universo não existia. No lugar dele havia o Nun, uma espécie de grande massa de água parada que simbolizava o nada. Então, gente, a gente percebe aí também a visão de uma outra tribo tem uma narrativa sobre a criação do mundo, que é a do povo Camaiurá, que vive atualmente em Mato Grosso. Então, veja como eles pensavam. No início dos tempos, existia apenas um ser neste mundo. Seu nome era Mavotsinim, ele vivia com a esposa, sem filhos nem parentes. Um dia, Mavotsinim decidiu que queria um filho. Ele foi até o rio, pegou a concha mais bonita que encontrou e a transformou em uma mulher. Pronto, agora ele tinha acabado de arrumar uma esposa. Os dois se casaram e tempos depois tiveram um belo bebê. Logo que ele nasceu, o pai quis saber: é homem ou mulher? É homem, respondeu a esposa. O filho de Mavotsinim cresceu, casou-se e teve muitos filhos. Os índios Camaiurás dizem que são os seus netos. Essa é a explicação dessa tribo que vive atualmente no Mato Grosso. O povo africano Yoruba, que começou a se desenvolver na África há 2000 anos, também criou histórias para explicar a origem do mundo. Veja o que eles dizem. Antes do início dos tempos, Olorum, o Ser Supremo, já habitava a eternidade. Ele vivia só.
e tudo à sua volta era igual, sem diversidade, sem movimento. Acabou se cansando de tanto nada e decidiu fazer um mundo onde seu olhar pudesse pousar a cada instante numa coisa diferente. Queria que tudo se movesse e se transformasse. Olorum criou os orixás e atribuiu a cada um deles um de seus poderes para que juntos governassem o mundo em seu nome. Tá? Essa é a visão do povo africano chamado Yoruba, certo? Há mais de 2000 anos eles criaram essas histórias, essas narrativas para explicar a origem do mundo. Gente, nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Algumas delas cultuavam um único Deus. Elas são chamadas monoteístas. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Entre os hebreus, povo que vivia onde hoje encontra seus países Israel e Palestina. As duas religiões com maior número de adeptos na atualidade surgiram do judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Atualmente há mais de 2 bilhões de cristãos e 1 bilhão de muçulmanos espalhados pelo mundo. Vocês percebem aí a imagem do templo, isso aqui é uma mesquita. Essa mesquita ela encontra-se aqui no Brasil, foi uma imagem extraída aqui do próprio Brasil. Veja que luxo, mas é aqui mesmo, certo? Isso aqui é mais nas terras da Palestina, essa imagem aqui, certo? Vamos ver algumas das características das religiões no quadro abaixo. A gente vai ver aqui o cristianismo, que ele surgiu no século I depois de Cristo, na Palestina. Tudo surgiu com Cristo, né? Cristianismo vem de Cristo, ele originou o termo. Espalhou-se pela Europa, pela África e por regiões do mundo. Os cristãos acreditam na continuação da vida após a morte e na salvação. Veja que o termo aqui está destacado, que é o tema principal dessa religião. O islamismo, ele surgiu no século VI, a gente tem aqui o algarismo romano, né? O V e o I, 6 depois de Cristo, na região da Península Arábica. Espalhou-se pelo norte da África e pela Europa. Os seguidores do islamismo também são conhecidos por muçulmanos, tá? Aqui também tem o conceito novamente de salvação, evento que determina se a pessoa terá a vida eterna ou se será condenada pelos seus pecados. Esse é o conceito de salvação, certo? Então, queremos concluir dessa forma, dizendo que as religiões influenciam muitos hábitos, tradições e modos de viver das pessoas. Alimentação, roupas, festas populares, organização familiar, entre outros aspectos. Porém, há pessoas que não aceitam a diversidade religiosa e cometem atos de violência contra seguidores de outras religiões. O nome dessa prática é intolerância religiosa e é uma grave ameaça à liberdade. Aí você vai ter aqui para fazer no seu caderno, né? Agora responder seu caderno essas 5 questõezinhas, ó. A primeira, por que é importante respeitar todas as religiões? É uma resposta bem pessoal, baseada no que você também já estudou. Você também vai pesquisar e escrever sobre 2 religiões praticadas no Brasil. A gente viu lá no slide anterior que tem várias religiões já praticadas no Brasil. Você vai escolher apenas 2 e vai escrever sobre elas. Você também vai dizer qual é a palavra antônima de politeísta, o que ela significa, o que é o contrário de politeísta, né? Escreva um pequeno texto mostrando a diferença entre as religiões politeístas e as monoteístas. Depois que você entender o que significa, né, o antônimo de politeísta, aí você vai falar a diferença entre os 2 termos. E por último, como os egípcios explicavam a criação do mundo. Então, a gente viu que tem as tribos, alguns indígenas, né, a visão dos africanos, mas você vai relatar apenas como os egípcios explicavam a criação do mundo, ok? Então, é isso. Façam no caderno direitinho, como vocês já sabem, e tire a foto e mandem na plataforma, no grupo, assim como seu professor orientar. Aí a gente vai ver um vídeo, tá aí o link, né? Você vai, a partir do seu material em PDF, você vai copiar esse link e ver esse vídeo para complementar o nosso assunto, ok? Até a próxima.
se Deus nos permitir. Saúde a todos.